minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era o quê? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Vai, Dudu! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Cante para o Senhor. Leva. Oh, aleluia, Jesus. Até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem, até morrer
porque Ele vive, posso crer, porque Ele não há temor. Mas eu bem sei, eu sei. Está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E Deus enviou em meu lugar, na cruz morreu pelo meu, pelo seu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, sem